Boa noite a todos e a todas. Vamos conversar hoje sobre o Bhagavad Gita, ou Canção do Bem-Aventurado, ou ainda Canção do Senhor, que é um longo poema de 700 estrofes que faz parte do poema épico hindu Mahabharata, registrado por escrito talvez no século IV a.C., e cuja autoria é atribuída a Vyasadeva. Segundo alguns, o Mahabharata teria sido escrito no século IV, mas eruditos indianos remontam a data de sua criação até 5.000 anos antes de Cristo. Escrito em sânscrito, a língua sagrada da Índia, em alfabeto Devanagari, o Gita é considerado a essência da sabedoria védica. Por isso também é chamado de Gitopanishad, ou seja, uma obra comparável aos Upanishads, que são as porções filosóficas dos Vedas. Basicamente, o Gita é um diálogo entre Krishna, a divindade manifestada, e Arjuna, que representa o ser humano confuso diante dos desafios da existência. Sob essa perspectiva, o poema ganha imensa atualidade, pois sempre estamos diante de desafios profissionais, familiares, de saúde, políticos ou de outra natureza. E nos momentos de crise, buscamos inspiração para encontrarmos a maneira mais correta de agir. O Gita é exatamente um guia para a ação, conforme os princípios védicos. E por isso mesmo foi o livro de cabeceira de ativistas da não violência e da desobediência civil, como Mahatma Gandhi, na Índia, e David Thoreau, nos Estados Unidos. Autor de livros como Walden, Thoreau foi um dos expoentes do transcendentalismo, filosofia baseada na crença em uma realidade espiritual para além do plano físico, na integração entre o ser humano e a natureza, na ecologia, no pacifismo e num modo de vida mais simples e natural, desapegado do conforto material e da complexidade das rotinas cotidianas. O próprio Thoreau, que visitou comunidades indígenas norte-americanas, viveu durante 2 anos na floresta, em uma cabana construída por ele às margens do rio Walden, sobrevivendo graças a uma horta que ele cultivava, sobretudo cultivava feijão e batata, além de cozinhar o próprio pão. Esse modo de vida foi precursor das comunidades alternativas criadas pelos adeptos da contracultura na década de 70 e tem forte inspiração no conhecimento espiritual transmitido pelo Gita. Nesse aspecto, podemos dizer que o Gita nos propõe não apenas um sistema filosófico, mas uma vida filosófica, uma proposta ao mesmo tempo espiritual e política, já que propõe um outro modelo de sociedade, voltada para a natureza e a comunhão com o sagrado. O Gita é narrado no campo de batalha de Kurukshetra, onde acontecerá o confronto entre 2 ramos da mesma família, os Kurus,
que representam os vícios ou venenos mentais, e os Pandavas, que representam as virtudes. Ou seja, é uma representação alegórica da luta entre o bem e o mal, tanto no plano interior, mental, quanto no plano político, já que essa batalha tinha como objetivo a sucessão dinástica no reino de Bharata, palavra que tem 3 significados: a Índia, o nome de uma família e o cargo do soberano ou rei, e ainda o próprio mundo. O poema acontece quando os 2 exércitos estão postados frente a frente e já foram suados os búzios para o início da batalha. Ou seja, os músicos que acompanham os exércitos soaram os búzios para anunciar o início do combate. Ao ver que teria de lutar contra parte de sua família, incluindo avós, tios, sobrinhos, professores e amigos, Arjuna sente-se impotente, expressa a sua compaixão pelos entes queridos, atira no chão o arco Gandiva e diz a Krishna que não lutará. O que acontece a partir daqui é um longo diálogo em que Krishna irá convencer Arjuna a lutar para cumprir o seu dharma, o dever de um guerreiro ou kshatriya, e para obedecer aos desígnios divinos. A vitória dos Pandavas sobre os seus primos Kuravas ou Kurus era vital para se restabelecer o equilíbrio na Terra, conforme o Dharma universal. Para convencer Arjuna, alma confusa, que ainda estava presa a ilusões da mente e dos sentidos, por exemplo, a ilusão que identifica o corpo transitório com a alma imortal, Krishna o instrui no conhecimento védico, ensinando a ele a filosofia Sankhya e os princípios do yoga, o Dhyana Yoga, meditativo, Karma Yoga, ou ação desinteressada, e Bhakti Yoga, o serviço devocional a Deus. O Sankhya, sistema filosófico desenvolvido por Kapila, ou Kapila Deva, considera que há um princípio divino eterno, masculino, ou Purusha, de onde provém uma energia externa feminina, ou Prakriti, responsável pela criação do universo e da vida. Purusha e Prakriti são o pai e a mãe de todas as coisas, regidas por 3 princípios, ou gunas. Sattva, que é a bondade, a pureza e a sabedoria. Rajas, que é a paixão. E tamas, que é a ignorância. Os homens e mulheres regidos por Sattva são sacerdotes, filósofos e intelectuais. Os que são regidos por Rajas são guerreiros, administradores e comerciantes. E aqueles que são guiados por Tamas são indivíduos muito ignorantes ou preguiçosos. O Gita ensina o caminho para estarmos cada vez mais identificados com Sattva. Outro tema importante é o da identidade espiritual de todos os seres. Conforme o ensinamento de Krishna a Arjuna, baseado nos princípios dos Vedas, cada entidade
Cada entidade viva é uma partícula divina, com as qualidades de Sat, Chit, Ananda, ou eternidade, sabedoria e bem-aventurança. A alma individual, ou jiva, é igual e diferente de Deus ao mesmo tempo, mas se esqueceu de sua real identidade pela falsa identificação entre o eu e a mente e os sentidos, ou seja, entre a alma eterna e o corpo temporário. Esta ilusão chama-se Maya e é a responsável por nos apegarmos a nosso nome, classe social, grau de instrução, nacionalidade, família e outras categorias provisórias. Krishna ensina a Arjuna 3 métodos para ele se desapegar dessa falsa identidade e se reconectar com o divino. Dhyana Yoga, que é a meditação silenciosa em postura de lótus, com o controle respiratório e outras técnicas descritas por Patanjali no livro Yoga Sutra. Karma Yoga, que é o serviço desinteressado prestado a outras pessoas, em que o fruto do trabalho é oferecido a Deus, como serviços de voluntariado e assistência social. E Bhakti Yoga, que é a adoração ao Deus pessoal, ou Bhagavan, pela recitação de mantras, participação nos rituais no templo e, sobretudo, pela adoção de um modo de vida conforme os regulamentos védicos. Ao convencer Arjuna sobre os princípios dessa filosofia, o guerreiro Pandava, após convencer Arjuna sobre os princípios desta filosofia, o guerreiro Pandava pede a Krishna que mostre a ele sua forma universal. E então ele se revela numa ação de teofania, mostrando-se com milhares de braços, cabeças, mãos e diferentes armas sobrenaturais, assustando Arjuna. Voltando à sua forma de aparência humana, Krishna transmite novos ensinamentos a Arjuna. O Bhagavad Gita é a essência do conhecimento védico da Índia e um dos maiores tratados de filosofia e espiritualidade do mundo, ao mesmo tempo que é um belíssimo poema e também uma das principais escrituras da tradição Vaishnava. O hinduísmo praticamente se divide em 2 ramos. O shivaísmo, que é aquele que considera Shiva como Deus absoluto, e os Vaishnavas, que consideram Krishna como Deus absoluto. Krishna, Vishnu, Rama são a mesma divindade, embora Rama seja uma encarnação divina e personagem do poema épico Ramayana. Krishna, né, também uma encarnação ou manifestação divina que aparece no Mahabharata, onde está incluído o Bhagavad Gita, e também em vários Puranas, como o Bhagavata Purana, ou Srimad Bhagavatam. E Vishnu não aparece diretamente na Terra. Vishnu seria um aspecto mais cósmico, né, do divino, enquanto Rama e Krishna aparecem na Terra, passam por várias peripécias
e transmitem ensinamentos aos seres humanos. Bom, esta é uma breve introdução. Vamos agora ler o segundo canto do Bhagavad Gita, fazendo pausas para comentários ou para perguntas de vocês. Resumo do Gita. Sanjaya disse, vendo Arjuna entristecido. Sanjaya é um narrador no Bhagavad Gita. Vendo Arjuna entristecido, com os olhos rasos d'água e vencido pela dor, o Supremo Senhor Krishna, o exterminador do demônio Madhu, disse as seguintes palavras. O Supremo Senhor disse, como foi que essa impotência tomou conta de você? Ela não condiz com quem conhece o valor da vida, e ela não levará aos planetas celestiais, mas a infâmia e a desonra. Ó descendente de Kunti, não permita que a fraqueza domine o seu coração. Não é próprio de um guerreiro abandonar a batalha. Erga-se para lutar, ó vencedor de inimigos. Vamos analisar essas estrofes. Quando Krishna diz, como foi que essa impotência tomou conta de você? Ela não condiz com quem conhece o valor da vida. Quem conhece o valor da vida, tanto pode ser entendido como guerreiro kshatriya, como pode ser entendido como o devoto, Vaishnava, o místico, a pessoa avançada espiritualmente, que não tem motivos para cair nessa angústia, né, nessa crise. E ela não levará aos planetas celestiais, mas à infâmia e à desonra. Ou seja, se Arjuna morre no campo de batalha, ou mesmo que ele sobreviva à batalha e morra de morte natural, ele será levado aos planetas celestiais, devido ao seu mérito, por ter agido de acordo com o Dharma, né, como um guerreiro espiritual. Agora, se ele jogar o arco e flecha no chão, se recusar a lutar, sobre ele cairão a infâmia e a desonra. Depois ele diz, ó descendente de Kunti, não permita que a fraqueza domine o seu coração. Kunti é uma parente de Krishna, e ela é mãe de Arjuna. Então, Krishna está apelando para a ascendência de Arjuna, para dizer a ele, como que você, o filho da rainha Kunti, com quem eu tenho laços de parentesco, né? Como que você é um covarde? Não permita que a fraqueza domine o seu coração. Não é próprio de um guerreiro abandonar a batalha. Erga-se para lutar, ó vencedor de inimigos. Ó vencedor de inimigos é um epíteto, é um apelido. Mas nesse epíteto já está subentendida a decisão, né, de Krishna, a vontade de Krishna, de que Arjuna seja vencedor na batalha. Ele está dizendo, olha, tudo bem, vá lutar, você vai vencer, porque essa é a minha vontade. Continuando, Arjuna disse, como posso usar as armas nesta sangrenta batalha, contra amigos tão queridos como Bhishma e como Drona, a quem considero dignos de prestar adoração, ó matador de demônios. Bhishma e Drona foram dois mestres de Arjuna. Em especial, foram mestres de artes marciais, que ensinaram a Arjuna a lutar com a espada, com arco e flecha, com a lança,
a praticar equitação e toda a educação militar própria de um kshatriya. E aqui, assim como Krishna chama Arjuna de ó vencedor de inimigos, Arjuna chama Krishna de ó matador de demônios. Aqui nós também temos um epíteto. Ó matador de demônios, em sânscrito se diz Madhusudana. Inclusive já aparece isso na primeira estrofe. O Supremo Senhor Krishna, o exterminador de Madhu. Há um livro que é o Bhagavata Purana, ou Srimad Bhagavatam, é um livro em vários volumes, que conta todas as peripécias de Krishna na Terra. Entre elas estão as lutas que Krishna teve contra diferentes demônios, entre eles o demônio Madhu. Esse combate aos demônios pode ser interpretado de dois modos. Um modo alegórico, que considera esses demônios como sendo a ignorância, o medo, a covardia, o apego, a raiva, né, a luxúria. E há quem faça a leitura literal, de que esses demônios realmente existiram. Aí vai de acordo com a interpretação, né, de cada leitor e de cada linha védica, né, de cada linha de pensamento védico, sendo que as duas interpretações não se excluem, elas podem ser complementares. Continuando. 5. Eu estou lendo a tradução do Rogério Duarte. É melhor viver no mundo como o mais pobre mendigo do que ter ouro manchado com o sangue dos amigos ou dos mestres instrutores, mesmo sendo traidores. Os Pandavas e os Kuravas, ou Kurus, eram primos, eram membros da mesma família que disputavam a sucessão do trono. Por isso, Arjuna manifesta por eles a sua compaixão. E Krishna dirá a ele que essa é uma compaixão equivocada, porque a alma é imortal. Mesmo que Arjuna mate os seus avós, os seus tios, os seus primos, eles nunca morrerão, porque as almas simplesmente trocam de corpos. A alma é indestrutível. Então, essa piedade que Arjuna sente pelos corpos de seus amigos e parentes, Krishna diz que é equivocada, que é ilusória. Continuando a fala de Arjuna. Os filhos de Dhritarashtra. Dhritarashtra é um rei cego, cujos filhos são os Kurus, né, que estão lutando contra os Pandavas. Os filhos de Dhritarashtra estão de frente de mim, neste campo de batalha. Eu não sei o que é melhor, se é vencer ou ser vencido. De que valeria a vida se eu matasse a todos eles nesta luta fratricida? Aqui, além da compaixão, Arjuna está destacando que ele não estará simplesmente matando pessoas, mas matando familiares, o que, inclusive, vai contra as leis do Código de Manu. 7. Minha mente está confusa, não sei mais o que fazer, a coragem me abandona e o desânimo me abate. Nesta condição, te peço que me digas claramente o que é melhor para mim. Agora sou teu discípulo e a ti me entrego, guia-me. Há várias ilustrações do Bhagavad Gita que mostram Krishna e Arjuna em um carro de guerra puxado por cavalos,
semelhante às bigas romanas. No caso, Krishna serve de condutor do carro. Ele é o cocheiro de Arjuna, embora ele seja a manifestação pessoal de Deus e Arjuna seja um ser humano. Mas Krishna serve a Arjuna como cocheiro para poder instruí-lo. 8. Não consigo achar um meio de afastar essa tristeza que resseca os meus sentidos. Nem que eu ganhe aqui na Terra um império inigualável ou soberania divina nos mundos celestiais. Por outro lado, embora essa compaixão de Arjuna seja ilusória, equivocada, mas ele demonstra o seu caráter, que ele não é uma pessoa ambiciosa, não é uma pessoa que mataria os seus parentes apenas para receber riquezas e poder. Ele é alguém desapegado, que não dá importância à recompensa e que coloca o amor à sua família acima do ouro e do poder. Então, apesar da ilusão de Arjuna, mas ele traz aqui uma amostra, né, do seu bom caráter. 9. Sanjaya disse: tendo dito essas palavras, Arjuna, o grande guerreiro, disse ao mestre dos sentidos: eu não lutarei, Govinda, e em seguida se calou. Govinda é um dos apelidos de Krishna, né, um dos seus epítetos, que significa aquele que protege as vacas. Na sua infância e adolescência, Krishna foi um pastor de vacas, né, na aldeia de Vrindavana. 10. Postado entre os dois exércitos, Krishna respondeu sorrindo ao desconsolado Arjuna, com as seguintes palavras. 11. O Supremo Senhor disse: dizendo palavras sábias, você está se lamentando, pelo que não vale a pena, pois os sábios não lamentam, nem os vivos, nem os mortos. 12. Nunca houve tempo em que eu fosse inexistente, nem você, nem esses reis, e nem haverá futuro em que não existiremos. 13. Como a alma que se encarna passa sucessivamente no mesmo corpo, da infância à juventude e à velhice, igualmente, após a morte, ela toma um novo corpo, e os sábios não se perturbam com essa transmigração. Aqui há uma diferença muito grande entre a tradição védica e o espiritismo, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido expressões como: ele é uma alma antiga, né? Ele existe há muito tempo, ou então, ela é uma alma nova, né? Por isso que ela está cometendo esse erro. De acordo com o pensamento védico, as almas nunca tiveram nascimento e nunca terão morte. Elas são eternas, assim como a divindade é eterna. Por isso, não pode existir uma alma jovem ou uma alma antiga. E por isso, Krishna diz a Arjuna: nunca houve tempo em que eles não existiram, e nunca haverá tempo em que eles deixarão de existir. As almas apenas trocam de corpos, conforme o seu karma. Prosseguindo. 14. Da percepção dos sentidos, felicidade e tristeza surgem e desaparecem no seu devido momento, como o inverno e o verão. Você precisa aprender a tolerar isso tudo, sem nunca perder a calma. Aqui, Krishna está dizendo
que nós somos guiados por uma dualidade, né, por um dualismo entre alegria, tristeza, prazer, dor, satisfação e insatisfação. E esse dualismo surge dos órgãos dos sentidos. Eu como beterraba e acho a coisa mais horrorosa do mundo. Eu como abobrinha e acho a coisa mais deliciosa do mundo. A experiência dos sentidos é transmitida para a mente. A mente armazena todas as informações. A partir daí, o intelecto vai dizer: isso é bom e eu quero. Isso é ruim e eu não quero. Se eu tenho isso, eu fico feliz. Se eu tenho aquilo, eu fico triste. E a nossa mente funciona desse modo o tempo todo. Nós temos as coisas que amamos e as coisas que detestamos. Somos felizes em estarmos em contato com aquilo de que gostamos. E ficamos tristes quando estamos afastados dessas coisas e próximos àquilo de que não gostamos. Então, da percepção dos sentidos, felicidade e tristeza surgem e desaparecem no seu devido momento, como o inverno e o verão. Você precisa aprender a tolerar isso tudo, sem nunca perder a calma. Ou seja, se eu fosse uma alma superior, eu tomaria uma sopa de beterraba sem fazer careta e comeria uma lasanha de berinjela sem ficar demasiado feliz, né? Ou sem sentir um apego desnecessário à berinjela. Eu comeria os dois pratos do mesmo modo, sem predileção. Em outro trecho do Gita é dito que aquele, né, que é iluminado não odeia ninguém. Do mesmo modo, ele não rejeita nada. Ele observa tudo que está à sua volta como fenômenos temporários, imutáveis. Claro que isso é para quem atingiu, né, a iluminação, que não é o nosso caso. Prosseguindo. 15. Ó valoroso entre os homens, que é um outro epíteto de Arjuna. Saiba que quem não se altera na tristeza ou na alegria, e em ambas se mantém firme, é digno da eternidade. 16. Aqueles que podem ver a verdade face a face, concluíram estudando a natureza dos dois. O inexistente não dura, e o que existe não tem fim. 17. Aquilo que pelo corpo se espalha, dando-lhe vida, é de natureza eterna. Ninguém pode destruir a nossa alma imperecível. 18. Só o corpo material certamente morrerá, mas a entidade viva é eterna, sem dimensão e também indestrutível. Lute, pois, com convicção, ó descendente de Bharata. 19. Quem pensa que o ser vivente pode matar ou morrer, não entende a realidade, mas quem tem conhecimento sabe que o ente não mata e que não pode ser morto. 20. Nem nascimento nem morte pode acontecer ao eu. Ele existe eternamente, transcendental ao devir. Por isso, o eu continua quando este corpo perece. 21. Como pode alguém que sabe, ó descendente de Prita? Aqui, de novo, Krishna apela à ascendência de Arjuna para dizer que ele tem que ser digno, né, de sua família e manifestar coragem na frente de batalha.
Como pode alguém que sabe, ó descendente de Prita, que o ser é indestrutível, não nascido, imperecível, matar alguma pessoa ou fazer com que alguém mate? 22. Como quem muda de roupa e abandona as velhas roupas, a alma aceita um corpo novo, descartando o corpo inútil. 23. Ninguém pode ferir a alma com nenhuma espécie de arma. Não há fogo que a queime, a água não pode molhá-la, nem pode o vento secá-la. 24. Nossa alma individual, sendo imóvel e imutável, insolúvel e inquebrável, permanece sempre a mesma. 25. Sabendo, pois, que a pessoa é invisível e imutável, imóvel e inconcebível, não lamente pelo corpo. 26. Se, no entanto, você pensa que só se nasce uma vez e que se morre para sempre, mesmo assim você não tem razões para lamentar. Árjuna, de braços fortes, né, que é um outro epíteto. 27. A quem nasce, a morte é certa. Quem morre tem que nascer. Por isso, no inevitável cumprimento do dever, não há por que se lamentar. 28. Todos os seres viventes são latentes no começo, manifestam-se apenas no estado intermediário. Quando são aniquilados, ficam latentes de novo. Então, por que lamentar? No estado latente é quando a alma não encarnou. E quando ela é manifestada, é porque ela já habita um corpo. 29. Alguns imaginam a alma como algo assombroso. Há também quem a descreva como algo assombroso. Alguns ouvem falar dela como algo assombroso, mas existem alguns outros que, mesmo depois de ouvir sobre a alma muitos informes, não conseguem compreendê-la. 30. Ó descendente de Bharata, aquele que habita o corpo é eterno por natureza, não há quem possa matá-lo. Portanto, nunca lamentes pelas entidades vivas. Há um verso dos Vedas, bastante conhecido, que diz Aham Brahmasmi, que significa eu sou Brahman, eu tenho qualidades divinas. Portanto, eu sou eterno, sou imortal, sou indestrutível, eu sou a alma espiritual, logo eu não sou o corpo físico. Esse é um dos pontos de partida, né, de toda a filosofia védica. Tanto que no Bhagavad Gita, Krishna inicia os seus ensinamentos com essa ideia fundamental. 31. Como kshatriya, seu dever é participar na luta pela causa da verdade. Nada pode ser melhor do que combater por ela. Não hesite nessa luta. Um kshatriya, um guerreiro espiritual, ele não vai lutar por uma bobagem, ele vai lutar pela causa da verdade. Então, aqui Krishna está dizendo a Arjuna que ele pertence a essa casta. Então, ele deve cumprir o seu dever. 32. Felizardos são os kshatriyas, para quem tal luta surge, sem que a tenham buscado, abrindo-lhes o caminho dos mundos celestiais. Mas, se você se negar a cumprir o seu dever de combater nesta luta, incorrerá em pecado e perderá para sempre sua fama de guerreiro. Todos irão comentar sua infame conduta, e para quem se respeita, desonra é pior do que a morte. Todos estes generais que lhe têm alta conta,
por seu nome e sua fama, certamente irão pensar que foi somente por medo que você não quis lutar. Todos os seus inimigos falarão mal de você, demonstrando menosprezo pelas suas qualidades. O que poderia ser mais doloroso que isso? Ó bravo filho de Conte, ou você morre na luta e vai viver outra vida nos mundos celestiais, ou se vencer, você vive para gozar nesta terra. Por isso, lute com fé. Vamos comentar agora da estrofe 32 à estrofe 37. Felizardos são os chátrias para quem tal luta surge sem que a tenham buscado, abrindo-lhes o caminho dos mundos celestiais. Os chátrias têm esse privilégio. Eles podem morrer no campo de batalha, lutando pela verdade, e isso abrirá para eles a porta de entrada nos planetas celestiais. Agora, se um chátria deixa de cumprir o seu dever, deixa de cumprir o Dharma, ele incorrerá em pecado e perderá para sempre sua fama de guerreiro. A covardia não é uma opção. Há uma lenda, não tenho nenhum fato que comprove a veracidade disso, mas há uma história, né, tradicional que diz que um kshatriya, para demonstrar o seu valor, deveria ir até a floresta sozinho e matar um tigre a soco. Imaginem isso, né? Um ser humano matando um tigre a soco, sem usar nenhum tipo de arma. Então, o kshatriya não era qualquer um, né? Era um guerreiro muito especial. E Krishna vai apelar ainda para a vaidade de Arjuna, né? Dizendo: todos estes generais que lhe têm alta conta, por seu nome e sua fama, certamente irão pensar que foi somente por medo, que você não quis lutar. Então, Arjuna estará perdido neste mundo e no outro mundo. Neste mundo, porque ele será motivo de desonra, de vergonha. Se ele fosse um samurai, teria que cometer um seppuku, né? O ritual do suicídio honroso. E, além da vergonha na terra, ele também perderia a oportunidade de ingressar nos planos celestiais. Ele sofreria o resultado kármico pela sua ação. Portanto, ele tem que cumprir o seu dever de guerreiro. Ó bravo filho de Conte, ou você morre na luta e vai viver outra vida nos mundos celestiais. Aqui é possível fazermos um paralelo com a mitologia escandinava, quando os guerreiros, né, morriam no campo de batalha, as valquírias levavam as almas dos guerreiros mais corajosos para o Valhalla, a fortaleza de Odin, no Asgard. Continuando, a estrofe 38. Eu não vou falar mais o número das estrofes, só para ganharmos tempo. Lute apenas por lutar, sem pensar em perda ou ganho, em alegria ou tristeza, em vitória ou em derrota, pois agindo deste modo, você nunca pecará. Este é o caminho do samurai, este é o caminho do kshatriya. Você luta porque é seu dever lutar. Não importa vitória ou derrota, não importa se você vai receber alguma coisa ou se você vai perder tudo. Enfim, não se apegue a nada, simplesmente saque a espada e lute. Até aqui eu lhe falei do conhecimento obtido pelo estudo analítico da filosofia Sankhya. Então, aqui Krishna está dizendo a Arjuna que todo o conhecimento exposto até aqui
vem da filosofia Sankhya, que nós veremos em detalhe mais adiante. A filosofia Sankhya diz que o corpo humano e todas as coisas materiais são formadas por 24 elementos. Desses 24 elementos se destacam os 5 órgãos dos sentidos, que recebem as impressões do nosso contato, né, com aromas, com sabores, com cheiros e outras impressões sensoriais. Depois dos sentidos, temos a mente, que armazena as informações obtidas. A mente, em sânscrito, se diz manas. E acima da mente, há o intelecto, que é bodhi, B-O-D-H-I. Daí que vem a palavra bodhisattva, inclusive. E bodhi, que é o intelecto ou discernimento, é que vai fazer a avaliação. Isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Enfim, que vai nos colocar no mundo da dualidade. Só que além desses 24 elementos, e em particular desses 7 elementos, né? Aliás, 8 com o falso ego. O falso ego é a identificação com o corpo. Então, para além desses elementos materiais, existe a alma espiritual, né? A Jiva ou Atman. Isso faz parte, né, da filosofia Sankhya, que foi desenvolvida por um mestre chamado Kapila, que é chamado também de Kapila Deva, que significa o divino Kapila. Do mesmo modo que Vyasa Deva significa o divino Vyasa, que é o autor do Mahabharata. Prosseguindo. Ouça agora o que direi, ó descendente de Bharata, sobre o trabalho que é feito sem apego a resultados, que livra do cativeiro do trabalho mercenário. Nesta via não há perda, e nenhum esforço é vão, e um pequeno avanço nela liberta do grande medo. Amado filho dos Kurus, quem segue por esta via de maneira resoluta, possui a mente indivisa, ou seja, não dividida, né, por nenhum dualismo. Mas a mente do intelecto segue muitas direções. Falsos adeptos dos Vedas, desejosos de prazeres, de riqueza e de poder, fazem ritos para entrar nos mundos celestiais. Eles ficam fascinados pelo linguajar florido dos antigos textos védicos e só creem no que existe para o gozo dos sentidos. O que significa isso? Os Vedas são divididos em 2 partes, Karma Kanda e os Upanishads. Na seção Karma Kanda, há vários rituais, sacrifícios, oferendas, preces, fórmulas mágicas, para se obter benefícios materiais. Eu quero encontrar uma mulher, quero encontrar um homem, quero ser rei, quero ganhar muito dinheiro, quero ser vitorioso numa batalha, quero matar o meu inimigo. Então, vou consultar, né, as porções Karma Kanda para saber, por exemplo, se eu fizer um sacrifício para a deusa Kali, eu posso receber tal coisa. Se eu faço uma oferenda para Shiva, eu posso receber outra coisa. Se eu faço uma prece para Ganesha, eu vou receber outra coisa. Enfim, é como no cristianismo popular, né? Aquelas promessas que você faz aos santos e depois que recebe a graça, aí você paga alguma coisa. E a outra porção dos Vedas são os Upanishads, onde há o conhecimento transcendental. Quem se apega apenas à porção Karma Kanda, embora esteja oferecendo sacrifício a Shiva ou a Kali,
ainda está no plano material, porque está pensando em obter vantagens materiais por meios sobrenaturais. Continuando. Na mente dos apegados aos prazeres dos sentidos e à riqueza material, e que por isso se iludem, não ocorre a decisão de prestar serviço a Deus. Os Vedas tratam das 3 qualidades da matéria, ou seja, as 3 gunas. Eleve-se acima delas, livre-se das dualidades e do desejo de posse, Arjuna, e fixe-se no eu. Ou seja, não é que Sátiva é superior a Tamas e a Rajas. De um ponto de vista relativo, sim, é melhor você cultivar a sabedoria do que a paixão ou a ignorância. Mas um ser plenamente realizado supera as 3 gunas, ou seja, inclusive a valorização da sabedoria, o apego à sabedoria. Um iluminado não se apega a nada, né, nem ao próprio saber. O propósito cumprido pela pequena cisterna cumpre-se melhor ainda pela fonte abundante. Igualmente, as intenções expressas nas Escrituras cumprem-se completamente por quem conhece os propósitos que se ocultam por trás delas. Aqui, de uma maneira mais enigmática, está dito que há um único propósito nas Escrituras, que é a realização de Brahma, que é a descoberta da divindade, né, e a relação que se estabelece com o divino. O direito que é devido é o de cumprir a missão, e não o de reclamar o resultado da ação. Não considere a si mesmo o objetivo dos seus atos, nem se prenda à inação. Ou seja, não se apegue ao ato nem à preguiça. Simplesmente faça o que tem que ser feito. Fixando a mente no yoga, abandonando o desejo de vitória ou de derrota, execute o seu trabalho sem apego ao resultado. Ó ganhador de riquezas, é um epíteto de Arjuna e que também já é uma premonição de Krishna, né, a respeito da vitória de Arjuna. Ó ganhador de riquezas, liberte-se do trabalho motivado pelo lucro, mantendo-se bem distante das ações abomináveis. Os míseros avarentos é que querem desfrutar dos resultados da ação. Quem é consciente de mim, serve-me com devoção. No Bhagavad Gita, o Bhakti Yoga, ou serviço devocional, é mais enfatizado do que outras formas de yoga. Agora, interessante o que ele diz aqui: liberte-se do trabalho motivado pelo lucro. Há um texto de Srila Prabhupada, que é o fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, né, a ISKCON, em que Prabhupada fala a respeito de um comunismo espiritual. Ele diz que tanto os comunistas da União Soviética quanto os capitalistas do Ocidente estão errados. Os capitalistas estão errados por acharem que eles são donos das fábricas, das terras, dos bancos, das lojas, porque eles não possuem nada, já que tudo que existe pertence a Krishna. Do mesmo modo, né, os comunistas soviéticos estariam errados por acharem que o Estado é o dono dos meios de produção. Aí Prabhupada usa essa expressão, né, comunismo espiritual, ou seja, tudo que existe seria propriedade, né, de Krishna. Eu citei isso porque há um
há uma página no Facebook chamada Hare Krishnas Antifascistas. E há alguns meses eu li lá uma polêmica que estava rolando a respeito dessa frase do comunismo espiritual, porque há devotos de Krishna que são bolsonaristas, por mais contraditório que isso pareça. E há devotos de Krishna que, se não são marxistas de carteirinha, eles gostam muito do Lula, elogiam o PT, a Venezuela, enfim, tem um pezinho no lado esquerdo da balança, né? E teve uma polêmica, né, entre esses dois grupos, interpretando essa frase sobre o comunismo espiritual. Depois, se vocês quiserem, podem procurar a página no Face. Bem, a pessoa que se ocupa em servir com devoção encontra-se liberada de todas as reações. Por isso, pratique yoga, que é fazer tudo com arte. Aqui, Krishna já está antecipando o tema de Karma Yoga, ou ação desinteressada. Se eu pratico uma ação visando o benefício pessoal, isso gera um karma. Se eu faço algo visando o bem da minha família, da minha classe, do meu país, do meu clube, isso gera karma. Se eu faço algo para prejudicar outra pessoa, isso gera karma. Há ações chamadas de akármicas. Por exemplo, o fato de você respirar ou beber água não gera karma nenhum. Mas, em geral, as nossas ações geram karma. E todo dia, o tempo todo, a gente está gerando karma. Agora, quem pratica uma ação, as ações de um modo desinteressado, não gera karma. E é nesse ponto que Krishna quer chegar e aprofundar nesse tema, que será mais desenvolvido no capítulo seguinte. Então, uma alma realizada vai realizar todas as suas tarefas cotidianas, seja pagar a conta no banco, fazer supermercado, ir no escritório, ou o que quer que seja, sem apego e sem rejeição, sem aversão. Isso é extremamente difícil, sem dúvida nenhuma. Eu não me vejo nessa encarnação evoluindo a esse estágio. Mas é o que Krishna apresenta como sendo um objetivo. Você descobrir que é um ser espiritual e não o corpo físico, ter a consciência de que ninguém nasce e ninguém morre, porque a alma é eterna, como Deus é eterno, e fazer que todas as nossas ações sejam desinteressadas, não desinteressantes, mas desinteressadas, ou seja, não egoístas. E sempre que possível, fazer as ações em benefício de outras pessoas e oferecer os méritos dessas ações a Krishna, e não a nós mesmos. Ou seja, se eu dou uma esmola, eu não vou ficar repetindo o tempo todo, como eu sou bondoso, como eu sou caridoso, como eu sou legal. Não, eu vou fazer a boa ação e vou esquecer que eu fiz a boa ação. Eu não vou me apegar a ela, o que é algo, né, bastante desafiador. Eu vou continuar mais um pouquinho, aí eu termino, né, para a gente debater, e na semana que vem continuamos esse capítulo e o próximo. Os que fazem seu trabalho com inteira devoção, sem apego a resultados, conseguem se libertar do nascimento e da morte, atingindo a perfeição. Ou seja, se libertam do samsara. Quando sua inteligência consegue ultrapassar a floresta da ilusão, você então se tornará totalmente indiferente ao que se disse ou dirá.
se sua mente resiste ao florido linguajar dos antigos textos védicos e permanecer fixada em transe transcendental, então você realiza a consciência divina. Eu vou parar aqui, porque ainda faltam algumas páginas para concluir esse capítulo. E como o capítulo 2 vai prosseguir com esse tema, então, na semana que vem, nós daremos continuidade. Perguntas, comentários? Cláudio, eu tenho duas coisas para falar. Uma é falar e perguntar, na verdade, né? Comentar e perguntar. No caso do comunismo espiritual, se é que eu entendi bem, quando a gente pensa no comunismo, eu não sei se a palavra é correta, mas é a que me ocorre agora, perfeito, né? Quando o Estado tem todas as propriedades, tal, e as pessoas, tal. Aí a fase suprema, entre aspas, seria o Estado devolver isso para a sociedade, para o trabalhador, é dele, né? Aí não estaria dentro dessa, como é que eu explico? Dessa premissa védica, não sei, entende? Eu não estou sabendo explicar, mas você entendeu? Eu acho que você entendeu. Talvez. Assim, Prabhupada não chegou a desenvolver o tema. Ele escreveu um texto, acho que de apresentação ao Srimad Bhagavatam, em que ele fala, né, sobre esse comunismo espiritual, criticando tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, mas ele não desenvolve esse conceito e não diz como que ele seria na prática. Prabhupada não tinha uma boa opinião sobre o marxismo, porque durante bastante tempo o marxismo foi abertamente ateu, e não apenas isso, mas considerava a religião o ópio do povo. Mais recentemente, os marxistas têm revisado essa opinião. Mas nos anos 60, por exemplo, os marxistas ortodoxos eram antirreligiosos ao extremo. Então, não havia como, né, dialogar, não havia diálogo possível, né, entre a filosofia védica e o marxismo. Agora, em muitos pontos, Prabhupada concorda com as críticas que são feitas ao capitalismo. Em nenhum momento ele defende a propriedade privada, o lucro, a exploração do trabalho. Pelo contrário, ele considera isso ações demoníacas, né? Para usar palavras dele. Já no campo marxista, o que se considera comunismo é algo que nunca existiu. Seria um estágio histórico em que a Revolução Socialista já foi vitoriosa no mundo todo, a propriedade privada foi abolida faz tempo, as classes sociais foram abolidas faz tempo, portanto, não existe mais luta de classes, nem guerras. Portanto, o Estado torna-se desnecessário e as pessoas podem se autogovernar. Marx também não explicou como isso seria realizado, né, em detalhes, porque ele não era profeta. Ele era cientista, mas não era profeta. Então, ele não poderia descrever uma sociedade que ainda não aconteceu. Agora, eu vejo que numa utopia comunista plena, haveria uma afinidade muito grande entre o marxismo e a filosofia védica, porque a propriedade não seria de ninguém. Não sendo de ninguém, podemos considerá-la que pertence ao Todo-Poderoso, né? Então, as duas utopias não são irreconciliáveis. Durante um certo momento, sim. Hoje eu vejo muitos Hare Krishnas e também vários budistas
adotando posições de esquerda e assimilando conceitos marxistas. A Monja Cohen e várias outras pessoas, né? Se não são abertamente marxistas, a Monja Cohen, por exemplo, foi visitar o Lula e tem um posicionamento político de esquerda, né? Pró-PT, enfim. Assim como entre os Hare Krishnas, há pessoas de direita e também há pessoas que flertam com o nosso lado. Então, eu acho que não são coisas irreconciliáveis, embora o diálogo seja difícil. Eu com relação ao capitalismo, estou totalmente de acordo. Nós estamos, né? Desculpa. Mas esse comunismo utópico, eu acho que bate bem com tudo isso aí, né? Que os Vedas, que ele falou, na verdade, né? E uma coisa que eu reparei, né? E aí os povos antigos das mitologias, tanto o celta, ah, os guerreiros, né? Ai, que você acabou de falar. Lá Samurais, também, mas chátrias, templários. templários eu não sei, porque eu acho que eles são fascistas, né? Eu acho. E Os não, templários da Idade Média, né? né? Não, lá que você que falou agora, lá, meu Deus do céu, fugiu do Yggdrasil, lá os nórdicos, né? Todos esses guerreiros, a honra era a base. Uhum. E aonde agora, onde eu vejo a similaridade nesse mundo atual que a gente está vivendo? Aonde está a honra na humanidade? Aonde nós perdemos a honra? Quando? O Quando conceito nós se perdeu. perdemos? Oi? O conceito de honra se perdeu. Totalmente. Totalmente. É o que eu tenho pensado ultimamente, né? A covardia que impera, o medo é o que domina, e a honra está esquecida em algum lugar empoeirado. E a honra é vital para o guerreiro, né? Não sei, estou pensando eu aqui agora. Porque quando você lê um pouco, não precisa ler muito não, nem ser grande estudioso do assunto não. O pouco que você vê a quantidade de honra de todos esses guerreiros, desses povos antigos. Toda a mitologia, quando se fala no guerreiro, é baseado na honra, ponto final, sabe? Essa é a Isso, diferença entre o soldado e o guerreiro. pois O é. soldado simplesmente cumpre ordens, recebe um soldo, vai para a guerra porque mandaram ele para a guerra e ponto. Isso se não for um mercenário, né, que luta para quem pagar mais, né? Piorou, né? Pois é. É muito, muito interessante tudo isso. Aí eu queria te fazer uma pergunta, nada a ver ou tudo a ver. Você conhece a Mirella Fowler? Não conheço. Eu não sei se ela é nativa brasileira, mas ela é brasileira, é a principal, pelo menos o que eu conheço, é a principal escritora sobre mitologia nórdica. Ela faleceu, deve ter uns 2 dias. É uma pena, porque eu tenho, pelo menos um livro dela eu tenho, sobre mitologia nórdica. Preciso ver se eu tenho mais algum. Não, pensei só se você conhecia ela ou não, mas Publica era só depois no isso. grupo de Zap uma foto da capa do livro. Tá, vou procurar no meu buraco negro aqui, sumidouro. Nossa, mas bem legal, viu, Cláudio, isso. Faz a gente pensar mesmo o que nós somos hoje como espécie, como coletivo humano. Não sei. Sem dúvida. E todo esse pensamento vai contra, né? Por exemplo, a destruição do meio ambiente, a caça legalizada, a destruição de aldeias indígenas, enfim, todos esses horrores, né, que estão à nossa volta, né? Poluição, a exploração ao máximo, né, dos trabalhadores, enfim. Nós estamos em Kali Yuga, na Idade das Trevas. E a filosofia védica condena tudo isso, né? É algo completamente contrário aos princípios védicos. Nossa, muito bem lembrado, tudo isso, assim, tá? Nossa, a gente pensar no planeta como ser vivo, ele está sendo vilipendiado a cada minuto mesmo.
E outra coisa que eu ia perguntar, que agora fugiu. Fugiu. Se eu lembrar, eu volto. Depois, qualquer coisa, você pergunta no Zap, e eu te respondo. Eu não entendo, Cláudio e Rosane, como que as pessoas fazem um jeito de adaptar uma religiosidade sincera com o bolsonarismo. Eu acho que não existe, eu não consigo entrar na cabeça. Eu sou cristão, mas agora estou sabendo também que tem Hare Krishnas, né, que conseguem adaptar. É impossível, eu não consigo entender isso, eu não consigo entender. Eu desfiz amizade com um monge budista no Facebook porque ele era bolsonarista. Eu abandonei o meu curso de Tai Chi Chuan porque a professora e vários alunos são bolsonaristas. Imagine um bolsonarista fazendo Tai Chi. Parece contraditório, né? Parece uma coisa inconcebível, mas tem gente que faz yoga e é bolsonarista, que é vegetariano, que, enfim, é um horror. Ah, Cláudio, lembrei rapidinho. Eles não são animistas, então, né? Essa filosofia védica não é animista. Não, nenhuma Tá, relação com animismo. tá, é a centelha viva mesmo. Interessante isso. E quanto a ser bolsonarista, gente, ontem eu estava assistindo uma live do DCM e aí estava eu não sei o primeiro nome dele, que ele foi um procurador, jurista, não lembro qual, que é o Tardelli, acho que é Ricardo Tardelli o nome dele. E ele falou uma coisa, ele não falou uma coisa, ele atestou uma coisa que vai ao encontro do que eu penso, do que você também tem pensado. Comentou agora, Marcelo, que o quê? Que a gente não está conseguindo entender o Brasil. Está difícil entender o que está acontecendo no Brasil. Muito difícil. Muito. Eu realmente não consigo entender. Por mais que nas aulas de segunda-feira a gente vá buscar essas raízes, né, Cláudio? Sim, Marcelo não faz essa aula, né, Marcelo? Não estou fazendo, não. O do Que País é Este, né? É. é. E a Não, gente, não. a Mas gente tenta, né, nas aulas, tentar entender por que a gente chegou nesse momento que a gente chegou agora. Mas eu estou cada vez mais achando que a gente não vai descobrir tão cedo. Vai demorar muito para existir alguém que explique toda essa loucura, gente. Porque conhecimento a humanidade tem. Olha aí o que a gente está acabando de ouvir. Conhecimento, sabedoria tem. Aonde isso foi parar, meu Deus do céu? Pois é. Mas isso é tema para segunda-feira. Ah, não, tudo bem, eu só estou aqui loucubrando, gente. Tá certo. Muito bem, já chegamos no nosso horário, né? Então, vou encerrar por aqui e depois, na próxima semana, nós terminaremos, né, a leitura, o estudo do segundo capítulo e iniciaremos o terceiro capítulo do Bhagavad Gita. Então, é isso, meus caros. Então, boa noite a todos e a todas e até a próxima semana.